Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta manhã de domingo, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele merece honra, glória, louvor e toda adoração. Ele vive para todo sempre, né? Jesus vive para todo sempre. E nós estamos aqui neste dia, né, 8 de março, onde é comemorado o Dia Internacional da Mulher, o dia que foi aí, né, preparado para homenagear as mulheres. E eu quero deixar uma palavra aqui, né, para todas as mulheres dentro da palavra de Deus. Mas antes nós vamos orar agradecendo a Deus, né, pela dádiva que Deus nos concedeu, né, de sermos mulheres, de sermos cuidadora do lar, cuidadora, né, das nossas obrigações. E eu quero dizer que Deus, Ele é maravilhoso para com cada uma de nós, né? Ele tem sustentado, Ele tem guardado, Ele tem protegido, tem dado saúde, tem dado vitória, tem trago renovo, né? Quantos lares estão de pé, né? Através da oração de uma serva de Deus, de uma serva do Senhor. Quantos estão de pé porque, né, as mulheres estão orando, estão clamando, estão pedindo a intervenção de Deus. Não que os homens, né, não busquem, mas hoje está se falando, né, se comemorando o Dia das Mulheres. Então, eu quero deixar aqui esta palavra, né, que sirva de edificação para as nossas vidas, que sirva de exemplo para as nossas vidas, que tudo que nós pedimos ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, nós receberemos. Então, tudo que nós temos vivido até hoje, tudo que nós temos recebido até hoje, é o Pai Celestial que tem nos concedido. Então, a Ele a honra, glória, louvor e exaltação. Hoje é um domingo, são exatamente aí 8 horas e 51 minutinhos. Eu senti de Deus de deixar aqui uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, é um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus fala conosco, né, de maneiras diferentes em cada dia, no mesmo texto. Eu tenho certeza que hoje não será diferente. A Bíblia Sagrada está aqui, nós iremos abrir ela, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o texto do livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha queixa perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra. Fala conosco, Senhor Espírito Santo. Fala, meu Deus, com o teu povo, fala com a tua igreja, fala com as tuas servas e filhas. Meu Deus, meu Pai, nós somos carentes da tua presença. Meu Deus, não retire de nós a tua presença. Nós queremos, ó Pai, estar no centro da tua vontade, como Ana esteve, ó Pai, e ela foi agraciada com a bênção do Senhor através da oração, através da petição.
gratidão. Nos ajuda, ó Pai, a estar em constante oração, em constante, meu Deus, oração na tua presença, clamando a ti, porque a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Ana clamou, ó Pai, e ela teve a sua vitória, ela teve resposta, e nós estamos servindo o mesmo Deus que deu vitória a Ana, porque o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, e no Senhor não há sombra de variação. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por este dia, muito obrigado, ó Deus, pela vida que o Senhor nos concedeu. Senhor, muito obrigado, e assim nós te pedimos, e assim nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Neste texto aqui, né, irmãos, nós vemos uma mulher que estava clamando a Deus, né? Nós já sabemos aí o porquê desta oração. Quem lê aí a Sagrada Escritura, né, já sabe o que aconteceu com Ana, né? Antes dela subir antes dela se achegar à presença do Senhor, o que acontecia com ela. Mas eu quero falar aqui através o que ela recebeu e como ela recebeu e por que ela recebeu. Ana, ela foi vitoriosa, Ana venceu, porque ela clamou ao Deus vivo. Ela apresentou a Deus a sua vida, ela apresentou a Deus o seu problema, ela pediu a Deus que tivesse misericórdia dela, ela pediu a Deus, né, que concedesse a ela, né, o que desejava o seu coração. E Ana desejava ser mãe. Ana desejava carregar um filho nos braços. E Deus a concedeu através da sua oração. Nós vemos que Ana chorou muito, Ana rogou, né, a Deus, Ana pediu a misericórdia, Ana pediu a intervenção de Deus, Ana pediu ali, ela perseverou, né? Ela não só orou e não deixou para lá, mas ela orou. E aqui diz, ó, sucedeu que perseverando ela em oração perante o Senhor. Irmãs, para nós vencermos, nós temos que ser perseverante, nós temos que ser constante, nós não podemos desanimar. Ana, se ela tivesse desanimado, ela não teria recebido a bênção dela, ela não teria recebido, né, a sua resposta. Então fica para nós neste dia, mulheres de Deus, mulheres, né, chamadas pelo Senhor, mulheres que desanimaram, não desanime do seu sonho, não desanime do seu projeto, não desanime da sua família, não desanime de si mesma, não desista de nada daquilo que Deus colocou no teu coração. Ana, né, ela tinha o desejo de ser mãe. E muitas mulheres, né, têm vários desejos, além de ser mãe, né, tem vários desejos. E aquilo que está no seu coração, conforme a vontade de Deus, será concedido. Quem sabe você ainda não conseguiu, você ainda não recebeu a sua vitória, porque você desanimou, você desistiu de orar, você olhou para a tempestade, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o vendaval. E aqui nós vemos que Ana, ela deixou de olhar para aquela situação. Ela deixou de olhar para aquilo que a atormentava, para algo que a atormentava, né? Aquela mulher criticava ela dia e noite. Então, enquanto ela estava olhando para a crítica, enquanto ela estava olhando para aquela situação, enquanto ela estava vivendo, né, daquela situação, ela continuou na mesma posição. Mas houve um dia em que ela se levantou com a disposição de clamar a Deus, de perseverar na presença do Senhor, de perseverar em oração. E o Deus, né, criador e mantenedor de todas as coisas, né, viu ali o clamor dela, viu ali a perseverança dela e Deus a abençoou. Então, mulheres, não desistam dos seus sonhos, não desistam da sua família, não desistam dos seus projetos, seja ele qual for, seja na saúde, seja no ministério, seja na vida secular, no trabalho, não sei qual a área que você está precisando, que você almeja há tantos anos, há tanto tempo e você ainda não conquistou. Então, volte-se para a presença do Senhor, persevera na presença do Senhor, fale com o Pai Todo-Poderoso. E nós vemos aqui que nesse momento aqui, né, nós vamos ver na leitura mais à frente, né, o profeta Eli, né? Ele queria saber o que estava se passando com ela e ela não falou, ela falou somente para Deus. Então comece a orar, comece a clamar, comece a apresentar a Deus, né, a sua vida, o seu problema, a sua dificuldade, a fragilidade, né? Pede a Deus força e graça para prosseguir, para caminhar. Vamos apresentar a Deus as nossas vidas, vamos apresentar a Deus os nossos projetos, as nossas dificuldades, os nossos anseios, e Deus, ele é poderoso para dar vitória. Assim como Ana, ela foi vitoriosa, nós também
nós também vamos ser vitoriosos. Quem sabe alguma área da nossa vida está havendo dificuldade, está havendo ali, né, espinhos no caminho, porque nós vemos que Ana, ela tinha aquele espinho no caminho, que era aquela mulher, né, que debochava dela, que perseguia ela, né, que criticava, mas nós vemos o poder de Deus agindo na vida de Ana através da oração. E o nosso Deus, ele é o mesmo, irmão. Quando nós nos jogarmos na sua presença, nos apresentarmos como servas do Senhor, como dependente dele, crendo que ele é poderoso, confiando no seu agir, confiando nas suas promessas, porque as promessas de Deus nos diz, né, que nós somos mais do que vencedores, mas para nós vencermos, irmão, nós temos que ter um propósito, nós temos que ter um propósito de oração, um propósito de perseverança, um propósito de não olhar para um lado, não olhar para o outro, mas ter a determinação, Senhor, a partir de hoje eu vou apresentar a minha vida a Ti, a partir de hoje eu vou clamar, a partir de hoje eu vou buscar, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar na palavra de Deus, não em troca, irmãos, mas pedindo a Deus um fortalecimento. Nós vemos que Ana, na sua oração, ela foi fortalecida, ela foi renovada. Ana, ela chegou diante de Deus, né, com lágrimas nos olhos, ela chegou fragilizada, mas quando ela terminou aquele momento dela de oração, nós vemos que, né, a palavra diz que ela já não tinha mais aquele semblante triste, ou seja, Deus já tinha tomado aquela causa, Deus já tinha tomado aquela situação. E quando Deus, irmãos, entra numa causa, ele entra para resolver, ele entra para solucionar, ele entra para dar vitória, ele entra para quebrar os laços, né, quebrar, né, todo o maquinário de Satanás que envolve, né, que envolve a nossa vida. Deus, ele entra quebrando, Deus, ele entra movendo, Deus, ele entra enviando pessoas para nos abençoar. Então, irmãos, antes de nós, né, apresentarmos os nossos problemas, seja para um médico, seja para um advogado, seja para qualquer que seja a pessoa, vamos apresentar primeiro a Deus. Ana, ela apresentou-se ao Senhor, e ela se humilhou na presença do Senhor, ela clamou ao Senhor e ela obteve vitória. Ana, uma mulher vencedora. Ana, uma mulher que Deus fortaleceu. Ana, uma mulher que Deus restaurou as suas forças. Ana, uma mulher que Deus ouviu e respondeu e deu vitória à sua oração. E dali ela passou, né, a glorificar o nome do Senhor, ela passou a exaltar o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos tomar posição de servas, vamos tomar a posição, né, de mulheres de Deus, chamadas por Deus. Ana foi chamada por Deus para estar no altar do Senhor. Você também é uma escolhida do Senhor. Você também é chamada para estar na presença do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa fluir na tua vida, te dando força, te dando graça, renovando, fortalecendo, dando conhecimento, dando sabedoria, né, trazendo paz. Quantas mulheres estão sem paz? E a própria palavra de Deus diz, né, que Jesus é o príncipe da paz. Então, tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos na presença do Senhor. Ana, ela recebeu do Senhor o filho que ela almejava. Quem sabe você está aí precisando de saúde, está precisando de paz, está precisando de renovo, está aí com esse semblante caído, está sem esperança alguma, né, porque alguém falou alguma coisa, ou a situação está toda adversa, mas se você olhar para o Senhor, Ele é poderoso para nos dar vitória, porque a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Ana, num determinado momento da sua vida, ela estava abalada, ela estava fragilizada, mas quando ela tomou aquela decisão, a sua vida mudou, ela foi fortalecida, ela foi renovada, ela recebeu, né, aquela palavra de paz, né, aqui nós vemos, ó, então respondeu Eli, vá em paz. Então ela chegou ali naquele lugar, né, com tristeza, com a amargura, com problemas, né, mas ela saiu daquele lugar, daquela situação. Ela saiu vitoriosa, ela saiu com resposta. Irmãos, a partir do momento que nós nos colocarmos à disposição do Deus Todo-Poderoso e crer que Ele é poderoso para dar vitória, a nossa vida muda, né? Os problemas, né, vai embora, porque o Senhor é aquele que traz solução para nós, a tristeza vai embora, o brilho do nosso rosto volta, porque o Espírito Santo de Deus é quem coloca esse brilho na nossa boca, o Espírito Santo de Deus é quem coloca o cântico. Nós vamos ver aqui, né, no capítulo 2, o cântico de Ana,
ela glorificando ao Senhor, ela exaltando o Senhor. Vamos exaltar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Deus tem feito maravilhas durante esses anos que nós estamos sobre a face da terra. Deus tem cuidado, Deus tem dado saúde, Deus tem socorrido, Deus tem ouvido as nossas orações, Deus tem nos mantido de pé diante de muitas coisas que nós passamos, que nós vivemos, que nós sentimos. Deus, Ele é poderoso para dar a vitória, para trazer o renovo. Então aqui nós vemos Ana, né, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Vamos glorificar, irmãos, o nome do Senhor. Vamos exaltar o nome do Deus vivo, porque Ele é poderoso. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus, Ele tem cuidados especiais, e aonde nós estivermos, que o olhar do Senhor esteja sobre nós. Vamos orar nesta manhã, vamos pedir a Deus que Ele não deixe, né, que nós venhamos ficar desanimados, mas que o Senhor venha levantar cada mulher, venha levantar cada sonho, né, venha restaurar cada sonho, venha trazer de volta, né, projetos que foram colocados lá na gaveta, ou seja inúmeros problemas, né, que cada mulher enfrenta. Mas Deus, Ele é um só, e Deus, Ele dá vitória. Deus é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador e mantenedor de todas as coisas. Ele que ouve e responde, Ele que fala, Ele que traz resposta para nós, Ele que nos mantém de pé. Então vamos glorificar a Deus e exaltar o seu nome na beleza da sua santidade. Então eu deixo aqui primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 em diante. Se você quiser ler, você pode ler toda a história de Ana. Você vai ver o que ela passou antes dela tomar a decisão de estar nos pés do Senhor, e o que ela passou depois da decisão que ela tomou de perseverar. Então, irmãos, vamos orar todos os dias, seja quantas vezes for a necessidade que você sentir. Você ora a Deus, você clama a Deus, porque a palavra de Deus diz que orai sem cessar. E a partir do momento que nós tomamos essa decisão, a oração, irmão, ela fortalece, a oração, ela vai aonde nós não podemos ir, a oração, ela faz coisas que realmente nós não conseguimos fazer. Porque quando nós apresentamos a Deus, o nosso Deus, Ele é Deus do impossível, Ele faz acontecer. Assim como Ana, ela recebeu a sua vitória, eu declaro na tua vida que você vai receber em nome do Senhor Jesus Cristo a vitória, né? O sonho que você tanto deseja, algo que você tanto almeja, mas é nos pés do Senhor. Não faça troca, mas seja serva fiel do Senhor. Ah, não, Senhor, eu vou fazer isso aqui, mas se o Senhor me der isso, não faça, porque Ana, ela não fez troca com o Senhor. Ana, ela decidiu clamar ao Senhor, ela decidiu perseverar. Então a nossa vitória está na nossa perseverança em estar no altar do Senhor, estar falando com o Senhor, estar clamando a Ele, meditando na sua palavra dia e noite, e o Senhor é poderoso para trazer o refrigério. Nós vemos aqui que Ana, ela recebeu o refrigério que vem do Senhor, né? Ela foi refrigerada, ela teve a sua alma, né, refrigerada, ela teve o seu corpo sustentado, ela teve as suas forças renovadas. Então, irmãos, e é essas bênçãos que eu declaro para a minha e para a tua vida. Nós, como mulheres de Deus, servas do Senhor, Deus nos deu a oportunidade, Ele nos capacitou, né, de sermos vencedoras, de sermos vitoriosas, né, diante de tudo que nós passamos, diante de tudo que nós carregamos, né, mas Deus, Ele é poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu deixo aqui esta palavra, uma palavra simples, mas uma palavra ungida do Espírito Santo de Deus. Seja como Ana, vencedora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nós vemos, irmão, na palavra de Deus, né, no livro sagrado, quantas mulheres foram vencedoras, quantas mulheres, né, obteve a sua resposta, obteve, né, a sua cura. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela recebeu a cura quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Antes dela ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, era uma mulher sofredora, ela uma mulher doente, era uma mulher desprezada, ela era uma mulher que com certeza ela já teria gastado, né, os seus bens, e ela não tinha alcançado a cura que ela tanto almejava. Essa mulher, irmão, ela era uma mulher que ela vivia longe da sociedade, longe dos seus familiares, mas quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus a curou, o Senhor Jesus deu de volta para ela alegria, o Senhor Jesus devolveu para ela, né, o prazer de estar na sociedade, o prazer de estar dentro do seu lar, com seus familiares. Então, irmãos, foram mulheres, né, que decidiram ir ao encontro de Jesus, decidiram estar na presença do Senhor. E a melhor decisão que cada uma de nós temos que ter, né, é estar na presença do Senhor, é glorificar o Senhor, é clamar a Ele em nome do Senhor Jesus Cristo, e
a vitória vem. Outra mulher que me lembro, que me vem a lembrança, a viúva de Naim. A viúva de Naim, ela estava ali naquele cortejo, levando seu filho, né, para o sepultamento. Ali era um momento de choro, era um momento de pranto, era um momento de lamento. E ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo ali naquela estrada. E ali naquele momento, aquele encontro fez toda a diferença na vida dela. Ela que estava chorando, ela que estava lamentando. O Senhor Jesus perguntou para ela: por que choras? Jesus sabia o que estava acontecendo com aquela mulher, mas ele queria ouvir dela. Irmãos, Deus quer ouvir de nós. O que é que nós temos para apresentar ao Senhor? Fale com Ele, mostra para Ele, fala para Ele, declara para Ele. E aquela mulher, a viúva de Naim, ela declarou, né, com as suas lágrimas, com o seu choro, com o seu pranto, aquelas pessoas que estavam junto com ela pranteando. E Jesus devolveu para ela o sorriso, Jesus devolveu para ela a vida, porque o filho estava morto. Glória a Deus, aleluia. E o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é restaurador. Então, a Ana foi uma mulher vencedora, recebeu a sua resposta de oração. A mulher do fluxo de sangue foi vencedora porque ela rompeu toda aquela multidão e recebeu a sua cura. 12 anos sofrendo e ela recebeu a cura. A viúva de Naim, ela ia, né, sepultar o seu filho e Deus devolveu para ela vida, Deus devolveu para ela, né, o prazer, o sorriso, a alegria. Jesus transformou aquele momento de pranto, de choro em alegria, em glorificação. E nós, irmãos, estamos glorificando a Deus até hoje através da palavra de Deus, que é viva e que é eficaz. Que o Senhor Jesus te conceda, né, as bênçãos dos céus e da terra. Que o Senhor Jesus te conceda livramento, proteção. Que o Senhor Jesus te renova, te restaura. Você que está aí caída, você que está entristecida, olha para o alto e pede socorro ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para socorrer. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas outras mulheres que receberam, né, a bênção de Deus por se posicionar na presença do Senhor. Então, irmãos, vamos nos posicionar diante desse Deus verdadeiro, de um Deus criador e mantenedor de todas as coisas. O nosso Deus, Ele ouve, o nosso Deus, Ele responde, o nosso Deus, Ele contempla. Irmão, Deus estava contemplando o choro daquela viúva. Jesus estava contemplando o choro daquela viúva. Mas ele queria ouvir. E aquela multidão também ali puderam ver as maravilhas de Deus, pôde ver, né, aquela transformação ali naquele lugar, naquele cortejo. Ou seja, tudo que você está passando, se você apresentar para Deus, Deus, Ele é poderoso para dar vitória, Ele é poderoso para mudar todo o cenário. Aquele cenário foi mudado, o cenário de Ana foi mudado, o cenário, né, da mulher do fluxo de sangue foi mudado. A viúva, né, teve ali o cenário mudado e tantas outras mulheres, né, tiveram aí o seu cenário mudado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro que as bênçãos dos céus e da terra estejam sobre a nossa vida hoje e para sempre. Vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus. Me lembro também, irmãos, daquela mulher, né, quando Jesus estava ali no sábado, naquela sinagoga, aquela mulher curvada, ela vivia curvada diante daquele problema. Aquela mulher vivia ali, né, oprimida por aquela enfermidade, sem poder se levantar, sem poder ter uma condição de vida como outras mulheres tinham, mas ela chegou ali naquela sinagoga, Jesus estava ali, ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e aquilo que atormentava a vida dela, Jesus pôde manifestar a sua glória, a sua graça, a sua unção na vida dela, e ela foi vitoriosa em nome do Senhor Jesus. De curvada ela se reergueu, de tristeza ela teve alegria, né, daquela situação em que ela vivia, Jesus mudou a história dela e todos puderam ver naquela sinagoga o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. E todos, irmãos, que estão à nossa volta, seja na sinagoga. A sinagoga hoje, ela representa a nossa igreja. A sinagoga hoje representa o nosso lar. Então, seja aonde nós estivermos, as pessoas vão ver o cenário transformado, a nossa vida mudada, e nós vamos poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. E eu digo, irmãos, que somente Jesus pode mudar, somente Jesus pode transformar a vida de uma mulher, a vida a vida do ser humano. Mas hoje, em se falando das mulheres, somente Jesus pode mudar o cenário da nossa vida. Somente Jesus pode nos manter de pé. Somente Jesus pode curar. Somente Jesus pode libertar. Quem sabe você está num leito de dor. Quem sabe você está aí, né, na maternidade, naquele momento difícil, aquela gravidez de risco. Quem sabe você está sofrendo com o filho nas drogas.
droga, quem sabe você está em busca de um trabalho, em busca de uma solução, né, da parte de um advogado. Não sei qual a sua situação, só sei que são inúmeras situações, né? Mas Deus, ele é poderoso, Deus, ele é único, ele é o único verdadeiro, ele é o único criador e mantenedor de todas as coisas, ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então somente ele pode mudar a nossa história, somente ele pode mudar o cenário da nossa vida, mas para isso nós temos que nos colocar na posição certa, na posição correta e permanecer. E a palavra de Deus diz, né? Permanecer fiel. Então vamos tomar a decisão de estar no altar do Senhor, de estar na presença do Senhor e permanecer, não retroceder. Muitas não receberam a bênção porque retrocederam, muitas não receberam a bênção porque pararam ali, muitas não receberam a bênção porque desanimaram por causa de uma palavra, por causa de um mau conselho. Então eu deixo para nós nesta manhã, mulheres fortes, mulheres vencedoras, mulheres que vencem na presença do Senhor, amém? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos nesta manhã, 8 de março de 2026, por essa palavra que o Senhor colocou nas nossas bocas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, visita cada mulher, toma, Senhor, nas tuas santas mãos. São diferentes situações, são diferentes problemas, mas o Senhor é o único Deus, ó Pai, que deu vitória àquelas mulheres lá no passado. O Senhor está conosco. Meu Deus, eu peço restauração, eu peço, meu Deus, proteção, eu peço cura, eu peço livramento, eu peço portas abertas, eu peço, meu Deus, meu Pai, força, meu Deus, que essa mulher venha se levantar, venha se fortalecer no Senhor, que essa mulher venha ser restaurada, venha ser renovada, venha ser purificada. Meu Deus, meu Pai, toma, Senhor, em cada situação, o Senhor entra agindo, em cada situação, o Senhor entra socorrendo, em cada situação, o Senhor entra, ó Deus, mudando o cenário, Deus, desta mulher, desta família, ó Pai. Meu Deus, mulheres, ó Deus, que cuida dos seus lares, mulheres, ó Deus, que cuida dos seus filhos, mulheres, ó Deus, que sai para trabalhar pela madrugada, eu peço livramento. Meu Deus, meu Pai, restaura. Meu Deus, meu Pai, multiplica, meu Deus, o salário. Meu Senhor, não deixa faltar o pão de cada dia. Meu Deus, não deixa faltar as forças, não deixa faltar, meu Deus, a alegria. Meu Deus, Ana era uma pessoa, Senhor, que ela estava, meu Deus, com tristeza de alma, com tristeza no coração, mas o Senhor devolveu para ela a alegria, meu Deus. O Senhor devolveu para ela o conforto que ela precisava. Meu Deus e meu Pai, tudo isso nós vamos conseguir nos pés do Senhor, no altar do Senhor. Meu Deus, toma cada mulher nas tuas santas mãos. Mulheres, ó Deus, que estão, Senhor, trabalhando. Mulheres, ó Deus, que estão, meu Deus, atormentadas por um problema. Mulheres, ó Deus, que estão, meu Deus, sofrendo por alguma situação, por alguma razão. Mas o Senhor entra nessa causa, liberta, meu Deus, quebra as cadeias, despedaça os grilhões e entra, meu Deus, agindo nesta vida. Entra agindo, meu Deus, neste coração, entra agindo nesse sentimento, entra, meu Deus, manifestando o teu poder. Meu Deus, essa que está caída possa se levantar, essa que está enferma possa receber o bálsamo da cura, essa que está triste, que o teu Espírito Santo possa consolar. Ah, meu Deus, meu Pai, entra, meu Deus, em cada coração, em cada sentimento. Mulheres, meu Deus, que estão feridas por dentro, por palavra, mulheres, ó Deus, que desistiram dos sonhos porque deram mau conselho, pessoas chegaram, meu Deus, com más conversações e aquela conversa, ó Deus, trouxe desânimo. Meu Deus, eu oro repreendendo o desânimo da vida desta mulher. Eu oro repreendendo, ó Pai, toda a palavra contrária que foi lançada. E eu declaro que as bênçãos dos céus e da terra esteja na vida desta mulher. Meu Deus, que o brilho do teu Espírito Santo esteja na vida dela. Meu Deus, retira toda tristeza, retira toda amargura, retira, meu Deus, toda indecisão. Meu Deus, meu Pai, retira toda prostração, tudo aquilo que não provém de ti. E que elas venham ser cheias da tua graça, cheias da tua unção, renovadas, meu Deus, e glorificando e exaltando o teu nome. Pai querido, fica conosco neste dia, nos dai força, Deus, para orar, nos dai força, Deus, para permanecer na tua palavra, permanecer nos teus caminhos. Meu Deus, mulheres, ó Deus, que desanimaram da caminhada cristã, desanimaram da vida cristã, eu tomo, meu Deus, em tuas santas mãos. Mulheres, ó Pai, de pastores, meu Deus, leva o renovo para elas, leva, meu Deus, a resposta para elas, leva, meu Deus, a vitória, meu Deus, essa mulher que tanto clama, que tanto busca. Abre, meu Deus, as janelas do céu, abre, meu Deus, as janelas do céu em favor desta mulher, em favor, meu Deus, desta mãe, em favor desta avó, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, mulheres que se encontram pelas calçadas, eu entrego em tuas santas mãos. Mulheres, meu Deus, que se encontram peregrinando, meu Deus, pelo mundo, tenha de misericórdia, repreende este mal, repreende este inimigo, meu Deus, na vida desta mulher e dai vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos neste dia, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo de Deus. Mulheres, sejam vencidas
vencedores em Cristo Jesus. Seja fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Receba a alegria do Espírito Santo de Deus. E aonde você estiver, que você entre em paz e saia em paz. Que o Senhor guarda a tua entrada e o Senhor guarda a tua saída. Hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. E até um próximo vídeo, até uma outra oportunidade. Se Deus assim nos conceder, vamos dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.